Estamos em mais um Ativamente Cast. Aqui nós conversamos com pessoas, conversamos sobre o cotidiano, conversamos como ativar a nossa mente para que a gente viva melhor no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no relacionamento com nossos amigos, no nosso trabalho, enfim, na nossa vida. Hoje o nosso convidado é o Gledson Fonseca. O Gledson Fonseca é um paulista que mora em Marília, lá no interior de São Paulo, administrador, escritor, palestrante. E além disso, o Gledson, ele é vamos dizer assim, um campeão. Porque o que vocês vão ver hoje é uma história muito bacana, uma história que transformou a vida dele de uns tempos para cá. Então eu gostaria que o Edson primeiramente se apresentasse, né, para o nosso pessoal aqui que nos escuta, o nosso pessoal que nos vê aqui no portal Fala Litoral, do litoral norte de Santa Catarina, e também pelo Spotify. Bom dia, Gledson. Tudo bem com você aí em São Paulo? Está tudo tranquilo no estado de São Paulo? Graças a Deus, está tudo bem. Deu uma refrescada agora que a gente passou uns dias de uns calorão bem intenso aqui. Calorão? Aqui é chuva. Agora está tudo bem aqui. Em Santa Catarina é chuva. É chuva. Pois é, eu tenho Mas agora melhorou também. Como é que diz? Mas vamos lá. Como é que diz? Não há mal que sempre dure, não é isso? Pois é. Mas fala, Gledson, fala um pouquinho do teu trabalho, da tua cidade onde você vive, né? Eu acho que você nasceu ali, né? Em Marília. Obrigado, Arnone. Prazerzão estar contigo aqui. Tem uma lembrança boa de você. Assim que eu comecei a escrever o meu livro, o seu foi um dos primeiros. E chegou até a minha mão para eu ler sobre o assunto. Né? Sim. Então, conheço bem a história que está lá no teu primeiro livro. Ah, bacana. Prazerzão estar aqui contigo hoje. Obrigado. Bom, eu sou um caipira, então, do interior aqui de São Paulo. Marília é uma cidade interessante. É uma cidade da onde saiu a TAM, hoje Latam, né? Então, antes era Transporte Aéreo Marília. É mesmo, Marília é a cidade onde foi fundado o Banco Bradesco. Hoje a gente tem a agência 02 aqui, né? Porque depois levaram a 01 lá para a Cidade de Deus. Então é uma cidade bem interessante. Uma cidade aí de 280 mil habitantes, alguma coisa assim, e é reconhecido como a capital do alimento. E eu sou daqui. Capital do alimento? Capital do alimento. Então, a gente tem aqui algumas indústrias de confeito, a Nestlé, tem uma baita de uma fábrica de biscoito aqui. A gente até brinca, né, que os marinhenses não gostam de falar bolacha, né? Não. Aqui se faz biscoito. Biscoito. Mas é bolacha e pronto, não, né? É daí que vem a palavra biscoito, então, porque aqui, lá no Rio Grande do Sul, quando eu morava lá, a gente conhecia por bolacha, né? Mas aqui em Santa Catarina é biscoito também. É biscoito. Porque tecnicamente ela é conhecida como biscoito, né? Ah, bacana. Mas é uma cidade interessante, né? Tá certo. Eu sempre transitei por aqui, trabalhei por aqui, em cidades aqui, ou em empresas aqui da região. A última empresa que eu trabalhei foi numa grande indústria de máquinas agrícolas. Encerrei o ciclo como CLT exatamente no ano passado. Né? Você trabalhava como administrador? Na verdade, eu passei por várias áreas. Né? Eu sempre fui o cara de engenharia, embora não tenha feito engenharia. Né? Então, eu transitei uns 14 anos por engenharia, produto, processo, planejamento de produção, SNOP, enfim. Depois eu assumi uma cadeira executiva e aí eu cuidei, aí a coisa ficou bem complexa, né? Aí eu cuidei de operações aqui no Brasil, na Tailândia e distribuição no México. Né? Aí deu oportunidade de ter uma
de ampliar um pouco a visão, né, como Sim. executivo global. Foi bem interessante. Bacana. E aí eu já com o plano de deixar o CLT, eu quis passar por uma cadeira de RH. E aí eu fiquei 4 anos, os últimos 4 anos foi numa cadeira de executivo também, global, de RH, e aí foi bem legal, com um projeto de agile, de transformação, uma pegada mais estratégica e menos operacional. Né? Aí chegou o momento de, efetivamente, usar o que eu tinha aprendido para empreender no negócio da família. Né? Então, hoje a gente tem um negócio de caçamba de entulho, então é um negócio com uma complexidade bem baixa, mas com uma margem boa, um negócio bem interessante. Uma caçamba de entulho é tipo recolher entulho, essas coisas assim? Exatamente. Quando se tem obras, né, principalmente dentro da construção civil, tem outros fins também, mas o nosso foco é bem para reformas e construção de casas, prédios, etc. Então a gente faz a locação para recolher e dar destino correto, né, Arnaldo? Sim. Isso é algo bem complicado nesse meio. Né? Isso talvez correto, seja ambientalmente. Talvez seja a maior complexidade, né? Porque recolher é fácil, o problema é onde que vai. Pois é. Então, a gente tem tentado fazer tudo direitinho aqui, graças a Deus a gente tem conseguido, né? Tem chamado a atenção do mercado. Bacana. Mas, Gledson, me diz o seguinte, ó. Você está aqui hoje porque a tua vida deu uma reviravolta, né? Lá em 2015, né? Você tinha uma família, você tinha uma esposa. Exato. E de repente, como é que se diz? As coisas às vezes não acontecem exatamente como a gente quer, né? Exatamente. O mundo, dá voltas, né? Quando tu acorda de manhã, de repente pode acontecer alguma coisa que você não esperava. Conta para nós aqui o que aconteceu contigo, que foi lá em 2015. Nós estamos em 2023. 2015. Como um bom administrador, e a Keila, que era minha esposa também, né? Como é que era o nome dela? Melhor que eu. Como é que era o nome dela? Keila. Keila? Keila Roberta. Keila Roberta. Sim. A gente tinha um plano escrito num A3, bonito, organizado, que ele tinha fases da vida, 3, 5, 10, até a aposentadoria e até o último dia nosso aqui na Terra, né? Em termos de horizonte. E ele tinha blocos. O bloco familiar, o bloco financeiro, o bloco espiritual, enfim, tinha blocos e aí a gente acompanhava isso. Vocês tinham um plano escrito? Um plano escrito, um planejamento de vida, a gente chamava isso de projeto de vida, né? Sim. E a gente acompanhava. Então, por exemplo, um detalhe, do ponto de vista financeiro, quando é que a gente iria construir a nossa piscina? Então, esse plano estava lá construído e a gente sabia isso com uma certa precisão. Né? E tinha um bloco, que era o bloco familiar. Sim. Então, Keila e eu, a gente planejou. Esse plano ele foi construído lá em 2011. E a gente planejou, bom, quando é que a gente vai ter filhos? E estava lá uma setinha cravada que a gente iria ter filhos em 2012. 2012. Só que tem certas áreas da vida que a gente não tem controle, né? E essa era uma área que eu descobri, que eu aprendi que eu não tinha controle. 2012, a gente fez o nosso papel, não veio no primeiro mês para engravidarmos, não veio no segundo, não veio no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Chega o 4º ano, a gente estava meio apavorado já. E aí a gente foi buscar ajuda especializada, e graças a Deus, 2 meses depois, a gente engravidou. Isso eu estou falando lá em 2014. Sim. A gestação correu normalmente, a gente descobriu não um bebê, mas sim 2 bebês. Então, era uma gestação gemelar, cara, a gente ficou muito feliz, né? E aí a gente veio o ultrassom, vimos que primeiro era o Samuel, depois a gente descobriu a Malu, né? E há 4 dias do parto, tudo minuciosamente planejado, como você possa imaginar que a gente era. A Keila teve uma complicação respiratória. Eu vou com ela para o hospital, entre melhoras e pioras, cada vez ia piorando, a intensidade aumentava. E aí, de repente, eu conheço uma parada cardiorrespiratória, eu nunca tinha presenciado aquilo. Então, a Keila tem uma parada, e conheci também, isso eu coloco lá no livro, né, de uma forma um pouco mais poetizada, né, Sim. que é uma cianose, né. Sim.
um azul violaço que começa na extremidade dos dedos e vai tomando todo o corpo até que falta de toma oxigênio. o rosto limpo que ela tinha, e aí eu nunca mais vi o brilho dos olhos verdes que ela tinha. Sim. Então, foi uma pancada para mim, né? Infelizmente, isso levou ela para dentro da UTI, conseguiram reanimá-la, e aí parto às pressas, né? Porque ela ficou aí nada, uns 5 minutos em parada. Sim. Ou seja, os bebês poderiam ter sofrido essa falta de oxigenação, ou essa oxigenação insuficiente. Cara, parto às pressas, os bebês nasceram já também sendo reanimados, então foi bem intenso. Bem complicado. Foram direto para a UTI neonatal, só que infelizmente ela não resistiu. Ela teve outras 4 paradas, e na 5ª parada ela não resistiu. Sim. E aí? E aí, cara? E aí? Eu conto no livro, né, esse processo todo, da primeira parada até a última, duraram 6 horas. Nossa. Então, eu fui chamado para uma salinha, que no livro eu chamo de a sala anti-guerra. Eu sou chamado para essa sala várias vezes. Né? E na última, para falar, agora aconteceu isso, agora teve mais uma parada, conseguimos reanimar, precisou fazer adrenalina. E os bebês na UTI. E os bebês na UTI neonatal. Sim. Já também incubados, com medicações anticonvulsivantes, enfim, uma situação de guerra. Uma situação de guerra mesmo. O hospital todo se mobilizou para manter a vida deles. Né? E aí eu sou chamado nessa sala anti-guerra pela última vez, e o camarada, né, um intensivista, um guerreiro, o cara começa uma história assim: Clebson, tentamos de tudo. Bom, não precisa ser muito inteligente para imaginar como é que vai ser o final e depois o ponto final que ele vai terminar nessa frase. Sim. Eu só escutei esse começo. Nós tentamos de tudo. E ali foi como se eu tivesse me descolado daquele tempo e espaço e passei a ter uma conversa com Deus. Na verdade, não foi nem uma conversa, né? Na verdade, foi um grito de socorro mesmo. Pediu socorro. Deus, e agora? E aí começaram a vir perguntas, né? Como é que eu vou resistir? Eu vou resistir? Puxa, tem o Samuel e a Malu. Como é que eles estão? Como é que eu vou cuidar dessas crianças? Eu vou conseguir cuidar dessas crianças? Como é que eu vou sair, nesse momento, depois dessas 6 horas, já devia ter umas 300 pessoas, sem qualquer exagero, umas 300 pessoas na frente do saguão do hospital. No Sim. saguão e na frente do hospital. Que a gente era de uma comunidade aqui na nossa cidade, então os 4 anos que a gente tentou engravidar, foi acompanhado por muita gente, né? Então foi uma gestação muito aguardada, né? Então acabou mobilizando um punhado de gente aí. Sim. E aí outra pergunta: como é que eu vou contar essa história? Como é que eu vou dar essa notícia para o pessoal que está lá fora, para as pessoas que estão lá fora? Como é que vai acontecer tudo isso, né? Como é que eu vou dar essa notícia para minha sogra? Como é que eu vou contar para minha sogra que a filha dela, tão aguardada, não resistiu? Eu diria até mais, como é que eu vou viver daqui para frente? Era por aí. Né? Só que assim, Deus, ele sempre ele escolheu algumas formas para se comunicar comigo, né? E para mim sempre foi por ou sonho, não meu. Algumas pessoas sonhavam e vinham falar para mim, tive um sonho e Deus falava alguma coisa assim, então. Ou Deus mesmo falando, né, cara, vai acontecer isso, né? Então, por exemplo, com relação a Keila, quando eu soube que era gêmeos, casal, eu estava voltando para o trabalho e Deus me falou, mas eu vou recolher ela. Eu estava trocando uma ideia com ele e ele falou, mas eu vou recolher ela. Vai recolher? Então, ela. Sim. O que eu imaginei naquela situação? Gestação gemelar, gestação de risco, portanto, alguma coisa pode acontecer. O Samuel é nosso, a Maria Luísa é dele, e está tudo certo. Ele já deixou essa mensagem para eu falar para Keila. Keila, está tudo certo, Deus já falou, acalma teu coração. Se é que seria possível. Essa era a mensagem que estava no meu coração. E eu conto os detalhes disso no livro. Tá? No livro.
Sim. Então, nessa sala anti-guerra, depois que eu começo a fazer essas perguntas para Deus, eu senti no meu coração que Deus falou o seguinte, cara, vai ser difícil, vai Vai? ser pancada, Ah, sim. vai ser muito difícil, mas aguenta firme, porque eu estou com você. Tá, Eu me agarrei nisso. mas me diz o seguinte, ó, quando isso não é uma tragédia, né? Isso é um terremoto, né? É um É um terremoto, tsunami, é um tudo misturado. tsunami, né? Mas me diz o seguinte, quando você soube que ela não tinha resistido, que a tua esposa Keila não tinha resistido, você já sabia que esses 2 filhos tinham tido problemas respiratórios, que eles estavam com paralisia cerebral? Assim, a gestação foi 10, né? Então, assim, até aquela noite que ela teve a parada, os bebês estavam super bem, mas super bem, tudo tranquilo, não tinha problema nenhum. Pelo contrário, desenvolvimento. A gente chegou a pensar, a gente não, o médico, né? Aham, Chegou a cogitar um parto de 40 semanas. sim. Tão bem que foi a gestação dela. Tão bem que foi. Então, até lá, foi tudo tranquilo. Agora, quando eu vejo ela tendo a parada, quando eu vi a situação que ela ficou, o tempo todo que se demorou até reanimar, eu consegui deduzir. Falei, puxa, se ela sobreviver, risco de sequela existe. Sim. E aí me Se diz os bebês sobreviverem, o risco de sequela existe. Oi, oi, tudo bem? Não, e aí o seguinte, ó, deixa eu te perguntar. Nós vamos falar do livro daqui um pouquinho, mas o interessante é saber assim exatamente naquele período, né? Naqueles instantes ou até porque foram duas crianças, né? O Samuel e a Maria Luísa, certo? Maria Luísa, exato. Aí houve um problema com o Samuel, que o Samuel veio também a falecer mais tarde, né? Então, Com 11 meses. quantos meses depois? 11 meses 11 depois. meses depois. Bem, então não tinha acabado ali, né? Naquele dia, Não, né? As coisas evoluíram, né? E a não. pergunta... Assim, E a pergunta é, houveram momentos dentro desse ciclo todo aí de verão e primavera, que teve, né? Eu vou contar agora, mas teve outros invernos e outonos aí, né? Como a sim. perda de Samuel, né? Tá, mas me diz o seguinte, ó, porque assim, ó, quando acontece alguma coisa que é inesperada, uma coisa inesperada e ruim, né? Eu sempre digo assim, ó, às vezes, né, quando eu falo para algumas pessoas que aqui, né, pelo menos eu penso assim, a Terra é um local bacana de se viver, mas não é o paraíso, né? Aqui acontecem coisas boas e coisas ruins, né? É uma, digamos, aparentemente eu penso assim que é um terreno de aprendizado, né? Aí me diz Perfeito. o seguinte, qual, qual foram os teus, digamos assim, porque hoje você superou esse problema, você é uma pessoa, é um palestrante, que a gente vai falar daqui um pouco sobre as tuas palestras, você é uma pessoa que ajuda as outras pessoas, enfim, porque às vezes as pessoas, por muito menos, né, muito menos, elas desistem, né, desistem, e você não desistiu. E aí, assim, o que foi os teus primeiros movimentos para que você não desistisse? Arnone, é algo que vira e mexe e eu paro para pensar, né? Como é que é como se eu estivesse olhando a minha própria história e pensando, como é que esse cara aguentou tudo isso? Né? Porque até aquele momento foi um sonho Sim. construído, regado, todas as áreas da vida estavam em equilíbrio, a gente estava super bem. Meu relacionamento com aquele era um negócio tipo queijo com goiabada, sabe? Sim, A queijo gente com tinha uma goiabada. Que é cumplicidade bom, né? Muito bom. absurda, né? Mas queijo com E goiabada não é de Marília, né? eu tenho uma raiz lá em Minas também. Tá certo. Queijo com goiabada é Então, bom. então assim, tudo estava fluindo, né? Ah, Para mim, tem uma questão espiritual muito forte. E eu falo o seguinte, até aquele momento, a minha fé tinha me honrado. Até aquele momento, Deus tinha me abençoado demais, em sim, todas as áreas, né? A gente quebrou, a gente
se reorganizou financeiramente. Depois a gente foi ensinar outras famílias como lidar com finanças domésticas. Então. E aí, quando aquilo tudo acontece, eu senti que agora é hora de eu honrar minha fé. Porque, assim, quando tá tudo bem, cara, é fácil. É facinho, né? É tudo, assim, não menosprezando, mas quando tá tudo bem, a conta tá no azul, família tá tudo bem, os filhos estão encaminhados. Cara, é fácil você ser o homem da cabeça da família, o homem da família. Sim. Fácil, né? Sim. Agora, e quando vale vem? É. E aí, assim, eu sempre me apeguei àquela fala de Deus, eu vou estar contigo, vai ser difícil, mas eu vou estar contigo. Eu me apeguei a essa fala, eu me apeguei a um versículo que fala o seguinte: ainda que a gente atravesse por vale de sombra e morte, não tenha medo, eu estarei contigo. Antes Falar para dessa... você que eu não tive medo, eu tive. Sim. Antes dessa tragédia, você já era uma pessoa assim muito religiosa ou não? Já. A Já gente era. já tinha uma prática religiosa cristã intensa há 8 anos. 8 anos a gente tinha entendido verdadeiramente que o centro da nossa vida não está no nosso umbigo. Né? E na nossa fé, o nosso centro está em Jesus. Né? Eu sempre tive esse relacionamento com ele. O que a gente vê nessa história que você está contando é que às vezes é o contrário do que acontece com muitas pessoas, né? Às vezes, quando as pessoas são atingidas por uma tragédia, elas passam a duvidar, né, de que Deus esteja cuidando delas. E você foi o contrário, né? Você aumentou a tua fé, né? E assim, Deus foi tão generoso comigo que várias mensagens, eu chamo isso de presságios, que ele foi deixando para a gente, né? Está lá no livro vários detalhes. Né? Mas várias mensagens ele foi deixando que alguma coisa iria acontecer. Então, eu tenho essa mensagem. Né? A Keila teve algumas também que foram um tanto preocupantes. Né? A minha cunhada também teve, né? A mãe dela teve, o nosso pastor, na época, teve uma visão do velório da Keila. Então, foram acontecendo coisas que, quando tudo se conclui, eu passo a olhar ou a colecionar esses presságios ou essas mensagens de Deus. Falei, cara, agora é insano se eu resolver, se eu decidir brigar com Deus. Eu vou perder essa. Sim. E me diz o seguinte, 8 meses depois, né, foi que o Samuel faleceu, né? 11 meses. 11 meses, né? 11 meses. Eu imagino, na época, parece que você encontrou uma outra pessoa que te ajudou muito, que hoje é a tua esposa, né? Isso. Foi antes Foi antes do Samuel. A gente perdeu o Samuel junto. Né? Conta essa história de como é que você encontrou, assim, alguém que te desse, digamos, uma mão, te puxasse, assim, né? Concretamente. Arnone, como a gente sabia, né? A Keila e eu, principalmente eu, depois da partida dela, a gente sabia da influência que a gente tinha dentro da nossa comunidade. A história ficou super conhecida, isso virou uma matéria do Fantástico, né? Então, domingo dos Dias dos Pais, de 2015, a abertura do Fantástico foi contando essa história. Do programa do Fantástico da Rede Globo, né? Da Rede Globo. Da Rede Globo. Fantástico da Rede Globo. Sim. Então, assim, por conta disso tudo, foi uma história que gerou uma certa comoção, eu diria até nacional naquele momento. Sim. Então, assim, eu recebi muito apoio, de todo tipo, de todos os lugares. Sim. Mas tinha um tipo de apoio que eu não estava tendo. E que você só consegue receber, na minha perspectiva, de quem já passou por aquele problema, que é o que é ser viúvo. Como é que alguém que nunca perdeu o cônjuge consegue falar ou consegue explicar que dor é essa? Sim. Como é que passa o primeiro Natal sem o cônjuge? Primeiro Ano Novo? Primeiro aniversário junto? Como é que se visita algum lugar? Como é que se retorna para a prática religiosa e etc. E aí a Sueli me deu um oi, porque ela era de uma instituição não financeira aqui na região, chamada Universidade da Família.
E ela me dá um oi preocupada, né, com os bebês, falou, tá morando por você e tal. E eu lembrei que ela era viúva. Ela já estava nessa trajetória de viuvez há quase 11 anos. Sim. Falei, você se importa de eu aprender um pouco disso com você? Ela falou, e aí eu comecei a perguntar um monte de coisa, porque eu não estava conseguindo conversar sobre isso com ninguém. Né? Sim. E aí ela começa, e aí algumas coisas foram acontecendo, né? Então, por exemplo, o filho chamado Samuel foi uma mensagem que Deus mandou para Keila, ela em oração, e Deus falou para ela, quando a gente ainda estava tentando, minha filha, eu vou te dar um filho, e o nome dele é Samuel. E no nosso plano, o nome era Mateus. Com a Sueli, quando o Ronaldo ainda estava vivo, que era o primeiro marido dela, estou falando de 20 anos atrás, Sim. uma senhora foi orar para ele ser curado e tal, né, do câncer, e essa senhora fala para ela, minha filha, eu te vejo com um filho nos braços chamado Samuel. Então, a gente foi conversando, ela foi contando essas coisas, igual essa tem a do carro grande branco, que eu conto no livro, que ela iria morar em outra cidade, e hoje ela mora em outra cidade. A gente foi juntando essas coisas, mais a experiência dela de luto, falei, cara, vamos sentar e vamos conversar. Que eu acho que eu tenho alguma coisa para a gente nessa história toda. Né? Mas daí agora vamos chegar no livro, né? Você tá com o livro físico aí? Mostra, deixa ele aí para. Eu não tenho ele físico aqui. A vida não para, a incrível força que vem do luto, não é isso? Que nasce do luto. Que nasce do luto, isso, exatamente. Deixa ele aí para o pessoal ver bem ali, né? Aí me diz o seguinte, daí, a partir disso, você é administrador, você trabalhava e de repente diz, não, mas e aí? Como é que eu vou escrever um livro? É isso que aconteceu? Lembra do tal plano? Ah, do plano? Nesse plano, eu já tinha colocado lá que em 2025 eu ia escrever e lançar um livro sobre finanças domésticas, sobre finanças pessoal. Uhum. Eu já sabia que eu ia escrever um livro. Uhum. Mas em 2025, nem chegou ainda, né? Sim. A matéria do Fantástico vai ao ar, e aí, assim, essa matéria teve 6 milhões, quase 6 milhões de acessos, né, de views. E aí você pode imaginar, várias pessoas do Brasil começaram a se conectar comigo na época através do Facebook. Sim. E uma em especial foi uma senhora do Piauí. Ela me manda uma mensagem no inbox do Face falando o seguinte, abre aspas, Gledson, eu não sei se você vai ver e ler essa mensagem um dia. Mas eu gostaria que você soubesse. Eu estou abandonando meu plano de suicídio agora e estou retornando para a igreja. Abandonando meu plano de suicídio, lá do interior do Piauí. Do interior do Piauí. Te manda pelo Facebook. Cara, aquilo assim, para mim, foi assim, o que eu mais queria naquele momento, em tudo que estava acontecendo, eu queria me esconder, meus filhos, eu queria me reorganizar. Eu não queria exposição, era o que eu menos queria, né? Sim. Mas a história dessa mulher me aumentou a responsabilidade do seguinte, eu não tenho o direito, e nem o dever, de engavetar essa história. Nem que eu tenha que reviver essa história novamente, eu preciso colocar ela dentro do livro. E aí nasceu. Então, eu já vinha compartilhando mensagens, né? Sim. Mensagens que ela tinha cunhado, uma porção dessa mensagem técnica, como é que os bebês estavam, como é que o meu dia estava e tal. Uma forma rápida que eu consegui falar para todo mundo como é que eu estava sobrevivendo. E eu terminava com uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de, tá tudo bem, Deus continua comigo, estou me reorganizando, etc, etc. Aí eu comecei a juntar essas mensagens, e aí eu estruturei o livro e, graças a Deus, lançamos no ano passado, em agosto. Em agosto do ano passado, né? Em 2022. Isso. Então, assim, qual é a mensagem principal que você colocou nesse livro?
Arnone, eu li vários livros, inclusive o seu, sobre luto, sobre perda. Aham. Eu me deparei com alguns, graças a Deus não foi o seu, e a mensagem era uma mensagem muito técnica. Sim. Falando, por exemplo, as fases do luto, como se fosse um videogame. Como se quando você chega na terceira fase, você não regride mais para a segunda ou para a primeira. E como se lá no final você pegasse uma bandeira ou você cruzasse a bandeira quadriculada. Isso é um tanto comum em linhas editoriais, tecnicamente falando, nessa área aí. Mas eu encontrei alguns que o cara conversou comigo, né? Que ele entendeu a minha dor. E eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, a mensagem não é uma mensagem de motivação, não é uma mensagem... E a motivação, aquela motivação de vai dar tudo... Sabe uma motivação irresponsável? Sem pé no chão? Não é isso. Então, o que eu quis fazer no livro é o seguinte, eu coloquei os meus medos, coloquei as minhas dores, mas eu coloquei o que eu fazia. Quando eu tomava uma pancada, eu coloquei lá no livro como é que eu refletia, né? Como é que eu ia para a lona, ou como eu desabava, como eu coloco ali dentro. Né? Então, é uma mensagem assim, é possível. E mesmo que você tenha vales... Que é possível, é isso? É possível. Sim. É possível. Eu consegui. Outra mensagem, quando a gente passa por isso, é uma mensagem, num dos capítulos ali, eu deixei isso bem claro. O comum é você não ter uma reação de enfrentamento. É uma reação de rebeldia, quando você tem perda nesse nível assim, né? Mas eu fiz questão de colocar lá dentro o seguinte, quando você tem uma reação contrária ao que acontece normalmente, é comum, infelizmente, as pessoas virem colocar capas de super-herói em você. Sim. Falar o seguinte, você é o cara, olha a forma como você está superando tudo isso, eu quero conhecer esse Deus que você se relaciona, e por aí vai. E eu quase mordi essa isca. Eu quase me achei de verdade o cara. E aí a mensagem que eu coloco lá é o seguinte, não tem super-herói quando precisa passar por isso, esquece isso, não tem superpoderes, só tem super-responsabilidades. E a gente precisa aprender a lidar com elas. E há momentos, quando entra nesses maremotos, que o que se tem a fazer é não fazer nada. Então, é uma das partes aqui, o que se faz na vida quando não tem nada para ser feito? Você não faz nada, você espera, você reflete, você chora se tiver que chorar, sente a dor que tiver que sentir, em algum momento isso vai ser uma experiência para ser compartilhada, como eu estou fazendo agora. Sim. Deixa eu te fazer levantar uma outra questão contigo. Você atualmente está casado, né, com a Sueli, que apareceu ali para te ajudar, para fazer uma nova vida, né? E você diz a certa altura lá que você aprendeu a celebrar a vida e dar valor a cada detalhe. Explica isso, como que isso interfere no teu cotidiano hoje? Isso é literalmente dentro do nosso cotidiano. Por quê? Samuel faleceu, Malu continua com a gente. O nível de sequela da Malu é severo. Sim. Então, a Malu é uma criança especial, ela usa oxigênio contínuo, respirador, ela tem traque, ela tem gasto, enfermagem 24 horas, físio, fono, TO, e por aí vai. Então, assim, o que a gente aprendeu de maneira forçada, mas a gente aprendeu. E mesmo tendo uma filha especial, a gente precisa socializar, a gente precisa celebrar. Então, se a Malu faz aniversário, a gente celebra, a gente faz festa. Ah, Glenn, mas você não sabe se a Malu está absorvendo. Não quero saber, a gente faz festa. Por conta dessa logística toda, né, a gente não pode sair e deixar a enfermagem sozinha. A gente recebe muito em casa, né? Então, puxa, tem um amigo que vai mudar de país. Cara, vem cá, vamos celebrar com a gente. A minha mãe fez 70 anos agora. Vamos deixar passar em branco? Não, vamos celebrar. Então, a gente aprendeu que a vida é breve.
Sim. Não pode ter tempo, é difícil, eu sei, mas que a gente não pode ter tempo para ressentimento, para perder com coisa que Tá não certo. agrega, né? Então a gente tenta aproveitar os momentos. Para a gente, o momento é vida. Assim, ó, a razão de que você, digamos, eu lembrei de te convidar para esse podcast, para a gente conversar, é essa tua história de vida, de transformação, né? Que você não se conformou em simplesmente ficar lá num canto chorando as dores, né? Você simplesmente resolveu reagir e viver diferente daquilo que tinha acontecido contigo. A gente às vezes vê, é muito comum, às vezes a gente vê as pessoas, como eu falei antes, até desistirem, né? Mas você não desistiu. E isso é queira, a gente pode pensar, não, ele não é um herói, mas ele é um exemplo, né? Ele é um exemplo, porque isso não é tão comum. Tanto é que apareceu no Fantástico, né? Então não é tão comum. Então, assim, ó, eu pergunto para ti assim, quem era o Edson antes dessa tragédia e quem é o Edson hoje? Qual a transformação assim que você diz, não, mas porque às vezes a gente diz assim, mas não tem aquela expressão, né? Quem te viu, quem te vê, né? A gente muda, né? A gente muda com o tempo. Mas quem era o Edson antes e hoje? O que transformou? Qual é essa transformação hoje? Eu tenho bastante consciência, eu tenho clareza do que eu passei, né? E da responsabilidade que eu tenho com o que fazer com tudo isso. Né? Eu tenho essa clareza. Antes, antes de tudo acontecer, eu até me via como um cara responsável no trabalho, um bom filho, um bom pai, e coisas do tipo assim, né? Eu até Sim. me sentia um cara responsável. Eu até achava que, não, tô fazendo tudo direitinho aqui. Sim. Isso era o que eu achava. Mas quando isso tudo vem para cima de mim, hoje, olhando para trás, cara, foi uma transformação violenta. Em que sentido? O nível de resiliência e até mesmo de disposição, o nível de disposição para gastar tempo com coisas úteis foi praticamente a zero. Porque não dá. Para mim, assim, a gente conversa sobre morte, a Su e eu, nós conversamos sobre morte, a gente, de certa forma, faz planos em cima do que possa acontecer, tomando café da manhã. Então, assim, a transformação é que a gente passou a olhar a morte da forma como ela realmente é. Ela é um ponto final na nossa existência nessa Terra. E a gente passa a entender o que vem daí para frente. Então, acho que a grande mudança foi isso, foi passar a ter uma amplitude no olhar. Resistência, claro. Depois tem alguns perfis, e a gente tem. A Malu, por exemplo, agora entrou numa fase de 10 dias de antibiótico. Então, deu aquele friozinho na barriga. Puxa, será que nós vamos ter que seguir com ela para o hospital? E não é um bota no carro e leva, entendeu? Sim. Levar a Malu para o hospital, a gente tem o SAMU, tem o hospital certo, então tem toda uma logística especial, né? Então a gente ainda passa isso. Agora, enfrentar essas coisas para a gente hoje, elas têm um quê de normal, vai, se é que eu posso dizer assim. Tá certo. E outra coisa, hoje você dá palestra, né? Você ajuda pessoas a, de repente, superar alguns problemas e tal. E como é que são essas tuas palestras? São aí na tua cidade? Você dá palestra assim para que tipo de pessoas, assim, né? Tem acontecido, Arnone, e a maioria tem sido online, e aqui na região dá até para rolar presencial, né? Sim. Então, algumas igrejas têm chamado, por exemplo, sexta e sábado agora, vai ter a reinauguração de um templo novo que fizeram aqui, que reformaram, e aí me chamaram justamente para contar essa história e a minha relação com Deus, né? Mas já foi para universidades também, teve uma para o pessoal da DONEP da Rússia,
essa foi bem interessante, porque tinha uma... Como é que seria a tradução disso, né? Sim. Não daria para usar o inglês como fonte, porque iria se perder muito, né? Aham. Então, achou-se uma ucraniana residindo em Portugal e Sim. ela fez a tradução direto do português para o russo. Então, essa Nossa. em plena guerra isso estava acontecendo. Agora na guerra? Em plena guerra estava Mas acontecendo e a isso gente foi para a conseguiu fazer Rússia? essa Foi uma palestra online para a Rússia? para a Rússia, para o povo russo. Por uma igreja lá Então, na Rússia? é uma, o que eu posso dizer? É uma organização não a denominacional, Uhum. e ela chamada DONEP, né, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, né? Sim. Isso foi fundado nos Estados Unidos por um americano e tal, de origem armênia. Esse tem no mundo todo, né? Sim. Executivos, profissionais liberais, que se reúnem para compartilhar histórias, né? E aí, para o capítulo da Rússia, rolou essa daí. Então, foi bastante satisfatório para mim. Hoje, a tecnologia permite isso aí, né? Que é muito bom, né? Porque a gente consegue, no teu caso também, expandir, né, essa tua experiência, né? Essa tua virada, né? Essa tua transformação, né? Você consegue chegar no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Então é muito bacana. Mas, Gledson, você já contou uma história real, né? Daquela senhora do Piauí, né? Que mudou, que fez com que você resolvesse compartilhar essa tua história no livro, né? Mostra aí de novo esse livro, né? Nós não podemos perder de vista ele, né? A Vida Não Para, a incrível força que nasce do luto. E a pergunta é a seguinte, achei fantástica essa história de repente, levar a tua palavra, né, lá a nível mundial, né? Muito bacana, conseguiram um tradutor, muito bacana. Então isso transforma as pessoas, né? Transformou você e transforma as outras pessoas, sem dúvida nenhuma, né? E alguma outra coisa que você queira contar, assim, real, né? Ou, de repente, você poderia dar os teus contatos para a palestra, como adquirir o livro, né? Para as pessoas, se as pessoas quiserem falar contigo, né? Com quem como é que elas fazem? Um último comentário nesse enredo todo, eu virei eu tenho um indicador, assim como as empresas, né, que têm as suas métricas e tal, eu criei um indicador, que é a quantidade de suicídio evitado. Pelo menos aqueles que Deus permitiu que eu saiba que foram evitados. Quantidades, vamos repetir, quantidade de suicídios evitados. Ah, sim. Porque, infelizmente, a região onde eu estou, proporcionalmente, é uma das que tem o maior índice de suicídio. Sim. Então, assim, já teve essa senhora do Piauí, tem uma mulher e mãe aqui da minha cidade, que eu sei, eu converso, eu tenho contato com ela, que também ela iria tirar a própria vida, enfim. E tem um executivo da cidade, né? Claro que eu não posso, de maneira alguma, fazer qualquer referência, porque é um cara bem conhecido. Então, esse também, quando ele já estava pensando em fazer isso, porque também já tinha perdido a esposa, até um tanto recente. E aí, quando ele tem contato com o livro, uma amiga em comum falou, cara, você precisa ler esse livro aqui. E aí ele leu o livro e falou assim, putz, esse livro me salvou. E aí ele começou a ressignificar o relacionamento, enfim, tudo que ele tinha vivido com a esposa e a partida dela. Então eu passei a ser um colecionador disso. Então eu fiquei fanático por fazer com que a história chegue e eu fique dentro do possível sabendo que isso aconteceu, né? Como é que tem um negócio que diz assim, que os presentes, eles intertem a pessoa, né? As roupas aquecem, né? Certo? O chocolate adoça, né? Mas um livro pode transformar uma pessoa. Pode transformar. Eu não sei onde essa história pode chegar, né?
Muito bacana. E para conseguir esse teu livro, como é que a gente faz? Não, dá o legal. teu contato, né? Como as pessoas podem falar contigo, né? Pode ser direto no meu Instagram, tem o link tudo certinho lá, @Gledson, com D mudo, Fonseca, tudo junto. Gledson, Então, lá tem @Gledson Fonseca. Nós vamos colocar o teu Instagram aqui no Isso. podcast, né? Mas é @Gledson Fonseca. E se as pessoas quiserem adquirir o livro, é pelo Instagram ou tem algum outro? Lá também. Faz contato por lá que eu tenho. Amanhã mesmo eu tenho um cunhado já para despachar. Ah, bacana. Então, por lá mesmo eu tenho feito questão disso, sabe, Arnaldo? De ter uma certa quantidade e eu mesmo mandar com uma dedicatória e tal. Sim. Então, sendo possível, eu tenho tentado fazer isso. Bem, nós estamos aqui em Santa Catarina, né? Você está lá em São Paulo, em Marília. E nós estamos aqui no portal Fala Litoral, do norte de Santa Catarina, e também estamos no Spotify com o Ativamente Cast. E eu gostaria que você desse uma mensagem final para as pessoas que vão nos escutar, que vão nos ver, enfim, que dê uma mensagem para esse pessoal que está aí junto conosco. Tá. O mundo pode, de alguma forma, virar nossa vida de cabeça para cima, né? Sim. Não necessariamente ela pode ser uma virada de 180 graus. Às vezes a vida pode dar uma inclinada na nossa vida. E muitas vezes já é o suficiente para gerar um desequilíbrio em alguma ou outra área da vida, né? Mas eu acredito muito que quando isso acontece, e acredito de verdade, porque eu consegui aproveitar esses momentos de baixa que tem na vida, porque tem um nível de conhecimento, quando você está lá embaixo, que não se adquire, não se é disponível quando você está surfando, tipo uma onda em Nazaré, lá em Portugal. Então, há momentos, quando você está aqui embaixo, tem uma riqueza de experiência, de aprendizado, se você não tiver com essa sensibilidade ativada, você não vai aproveitar. E na maioria das vezes, o que eu percebo? Esse nível de conhecimento, experiência que é absorvido ou é adquirido aqui embaixo, nunca vai ser para a gente usufruir. Sempre vai ser para que você pegue isso e ajude outras pessoas. Bacana. Então, acho que a grande mensagem que eu tenho é o seguinte: eu sei, é difícil passar perrengue na vida, é difícil perder alguém, mas quando isso estiver acontecendo, pense que a noite não dura para sempre. O choro pode até durar uma madrugada, ou algumas madrugadas. Mas, cara, a certeza de que o sol vai brilhar no dia seguinte é real, é fato. A noite vira, o sol nasce no dia seguinte, trazendo um dia lindo para a gente. E seja qual for a estação do ano, inverno, se verão, se primavera ou outono, seja qual for a estação, a gente nunca está sozinho. Essa é outra certeza. Bacana. Seja qual for a fé de cada um, a gente nunca está sozinho. É isso. Desistir nunca, então. Nunca. Jamais. Não é uma opção. Não é opção, é isso aí. Bom, Gledson Fonseca, administrador de empresa, palestrante, escritor, nos trouxe aqui uma experiência de vida que transformou a sua vida e que está transformando vidas de outras pessoas. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Tenho certeza que a nossa conversa hoje vai transformar também muitas pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, Edson. Obrigado pelo convite. Um grande beijo carinhoso para todo mundo que estiver vendo ou por ver daqui a pouco. E qualquer coisa, só dá um toque, a gente está disponível. Tá bom. Obrigado, Edson. Gledson. Até mais. Grande abraço. Grande abraço.